Olá, seja muito bem-vindo ao Caminho 317. E no vídeo de hoje nós vamos comentar algumas coisas sobre a lição da Escola Sabatina dos Jovens. A lição desse trimestre tem por título Sucessor, Lições de Fé e Liderança no livro de Josué. E o tema da lição dessa semana é Tempo de Transição. Então, o texto-chave aqui é Josué capítulo 1. Nós vamos depois ver algumas coisas desse capítulo. E, basicamente, assim, a grosso modo, a lição ela vem trazendo essa passagem de bastão de liderança de Moisés para Josué. Então, aqui já aparece Moisés passou suas responsabilidades para Josué e o comissionou a liderar o povo até a terra prometida. Se você lembrar lá em Deuteronômio, capítulo 31, verso 7 e 8, diz o seguinte: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu o farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, e ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Depois disso, então, a lição vai colocar aquela questão lá da morte de Moisés, já no finalzinho do livro de Deuteronômio. E aí, logo quando abre o capítulo 1 de Josué, então as primeiras mensagens são as seguintes, de Deus falando para Josué, no caso. Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Josué capítulo 1, verso 2. Bom, já no verso 4, ele vai falar sobre toda a extensão que eles iriam conquistar ali na terra de Canaã. Essa era uma missão difícil, porque eles iam ter que conquistar de forma militar. Então eles iriam ter que travar batalhas ali com aquelas cidades e tudo. Mas Deus, ele garantiria que estaria com eles. A ideia hoje do que eu gostaria de trazer é justamente alguns pontos aí que tornaram essa missão, fizeram com que essa missão fosse um sucesso, tá bom? E aí, então, a lição vai fazer mais alguns comentários e no fim, vamos dizer assim, já na quinta-feira, a lição ela vai dar essa ideia de que nós temos também uma missão que Deus nos dá. Ele coloca essa missão como a grande comissão que nos foi dada de levar o evangelho, pregar a toda nação, tribo, língua e povo. E assim como também é difícil para nós cumprirmos essa missão, ele dá essa ideia de que assim como ele foi com Josué, também assim ele será conosco. Então, esse basicamente seria um resumão aí do que a lição da semana trouxe. Agora, vamos dar uma olhada que nós conseguimos extrair aí do capítulo 1 do livro de Josué. Esse capítulo 1, ele pode ser basicamente dividido aí em umas 3 partes. Se você ver até o verso 9 ali, existe todas essas orientações de Deus para Josué. Então eles estão do lado oriental, do lado leste ali do Jordão. Eles vão atravessar o Jordão e aí então eles vão começar a encontrar aquelas cidades, começar as primeiras batalhas. Basicamente o livro de Josué vai descrever isso. Então o restante do livro de Josué vai ser para descrever como é que foram os confrontos com essas cidades e tudo mais, e Deus sempre acompanhando aí a nação de Israel. A segunda parte pode ser aquelas instruções lá que Josué dá pros príncipes ali das tribos e tudo, pros oficiais. Eles vão atravessar o Jordão ali no capítulo 3, capítulo 4. Então esses capítulos iniciais, 1, 2, uma parte do 3, é justamente essa preparação de como que eles vão fazer. E aí a última parte do capítulo seria aquele diálogo que Josué tem com as tribos que ficariam do lado leste do Jordão. Então, se você lembrar, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, eles vão ficar ainda do lado oriental do Jordão. Então, basicamente, essa seria uma forma de você dividir aí para memorizar o capítulo 1. Agora, se nós focarmos aí na primeira parte, que é justamente essa missão que Deus dá para Josué, essa missão ela será bem sucedida. Já dando spoiler aqui do fim do livro de Josué, a missão ela vai ser bem sucedida, eles vão conseguir conquistar Canaã e etc. E eu levantei aqui pelo menos uns 3 pontos que eu acho que foram os elementos que tornaram essa missão, fizeram com que essa missão fosse um sucesso. O primeiro deles que eu extraí, tá no verso 5, que ele vai dizer o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então talvez essa seja a primeira mensagem ali, primeiro elemento ali de sucesso para essa missão, é que a presença de Deus estaria com eles. Deus estaria com aquele povo. O segundo ponto aqui que eu extraí tá no verso 6, que ele diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar para seus pais. Então essa é uma promessa de Deus. De alguma maneira, Deus seria glorificado naquele local. As promessas de Deus, elas se cumprem. Se você lembrar, lá no livro de Jó, no capítulo 42, ele diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, se Deus garantiu, se Deus prometeu, assim tem de acontecer. Então, esse foi o segundo elemento ali que eu levantei, que é essa ideia da promessa de Deus.
E aí o terceiro elemento, a gente pode quebrar aqui algumas coisas. No verso 7 e 8 diz o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, existe um elemento aqui que é essa menção ao ser forte e corajoso, e principalmente para que eles não se desviassem da lei. A lei a gente pode talvez colocar aqui como uma vontade de Deus, ok? Como uma vontade de Deus. Então, de alguma maneira, essa vai ser até a nossa aplicação, essa ideia de ele precisar em algum momento ser forte, corajoso, não desanimar, não desistir, não temer aqui, porque Deus estará com eles. Mas esse elemento aqui ele vai ser importante justamente porque Josué, segundo o povo de Israel, muito provavelmente passaria ali por provações, desafios, que talvez os fizessem em algum momento com que eles pensassem em desistir. Naquele momento eles precisariam exercer essa força, essa coragem, por assim dizer. Essa construção aqui, ela é parecida no livro de 1 Crônicas. Ali, Davi, quando fala com Salomão, ele diz assim: disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra, não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Então aqui, nesse verso, eu consigo identificar até aqueles três elementos. Então, a presença de Deus aqui, certo? Essa era uma obra que seria uma obra para glorificar Deus, e também aqui o elemento de eles precisarem ser fortes e corajosos, não desanimarem, etc. Então é uma construção aqui parecida. E aí, se nós voltarmos lá no verso 7 e 8, tem mais uma coisa interessante aqui, que ele vai dizer o seguinte: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Essa é a característica do meditar aqui. Se você lembrar lá em Salmos 1, vai dizer o seguinte: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como ele faz uma comparação aqui com os ímpios, então, na verdade, essa é uma característica do justo. O justo, ele medita na lei de dia e de noite. O justo, ele medita na vontade de Deus diariamente. A vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nossa vida, o justo, ele é uma característica dele. Ele tá refletindo sobre isso, ele tá meditando sobre isso. Faz parte do seu dia a dia pensar na vontade de Deus. E esse meditar na lei de Deus, meditar na vontade dele, é o que garantiria o sucesso, a prosperidade aqui que ele fala. Então, se você seguir aqui tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Na verdade, esse seria o segredo para uma sociedade viver bem próspera. Então, o termo lei aqui pode parecer uma coisa muito genérica, mas é só você lembrar que as desgraças que o ser humano produz, elas são justamente as transgressões dessa lei. Imagina uma sociedade que não tivesse ali o assassinato, não tivesse o adultério, não tivesse a mentira, não tivesse a cobiça. Essa sociedade ela não existe, mas todas as falhas que o ser humano produz, as desgraças que ele produz, são consequências justamente da transgressão da lei. Por isso que essa ideia, né? Então, se você respeitasse essa lei, respeitasse a vontade de Deus, então essa sociedade seria uma sociedade próspera, né? Nós seríamos prósperos, né? Bem-sucedidos. Então, se a gente fosse fazer ali um resumão dos fatores ali que eu acredito que possibilitaram que a missão fosse um sucesso, coloquei como a presença de Deus, a promessa de Deus, ou que Deus seria glorificado, tá? E o terceiro ponto, não se desviar da lei, ou não se desviar ali da vontade de Deus. Esses foram os pontos que eu coloquei ali como os elementos ali que possibilitaram o sucesso na missão. Já dando um spoiler aqui, se a gente avançar um pouco ali, já indo pro fim do livro de Josué, ele vai dizer o seguinte, olha só: dessa maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Lembra da promessa? Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então essa é a confirmação de que a missão ali que foi dada lá no capítulo 1 para Josué, que eles entrariam na terra de Canaã, conquistariam aquela terra, tudo isso aconteceu. Agora, indo aí para nossa aplicação, eu queria destacar aquela parte lá do ser forte e corajoso. No livro de Tiago, no capítulo 1, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Então, eu imagino que dá pra gente associar aquela ideia do ser forte e corajoso com essa questão da perseverança. Porque, veja, por mais que a presença de Deus estivesse ali com eles, provavelmente existiram momentos ali de desânimo, momentos ali que eles iriam ter dúvidas. E naquele momento que eles precisariam ser fortes e corajosos. No caso ali, falando especialmente para Josué, mas acho que a gente até conseguiria trazer uma aplicação pra gente. Existem momentos que nós vamos precisar exercer essa perseverança. Acho que dá pra fazer essa associação. Imagina ali que você tá, por exemplo, estudando pra uma prova, ou, sei lá, vai fazer um concurso, alguma coisa. Por mais que você tenha ali a motivação, tenha pessoas ali que te apoiam e tudo mais, pode ter momentos de dúvida, pode ter momentos ali de, isso aqui de repente não é pra mim, é muito difícil e tudo. E naquele momento você vai precisar ser forte e corajoso. Naquele momento você vai precisar exercer um pouco de perseverança. Eu acho que é um pouco de como a gente conseguiria associar pra nossa vida. Por mais que a situação ao redor, a gente esteja ali, poxa, não, Deus está ali comigo, sabe, estou tentando ali, mas vão vir momentos de dúvida, vão vir momentos ali de que, sabe, a gente vai ficar confuso e tudo mais, e naquele momento ali a gente vai precisar exercer um pouco da perseverança. Naquele momento precisaremos ser fortes e corajosos. Então acho que é isso que talvez ele foi a mensagem para Josué. Em alguns momentos ali ele deveria exercer essa perseverança. E o que o livro de Tiago nos apresenta é que as provações, quanto mais provados nós somos, nós vamos ficando mais fortes. E isso vai produzir perseverança. A gente vai começando a ter um certo histórico de momentos, experiências com Deus ali, que serviram para que a gente ficasse mais forte no futuro. Eu penso muito na questão ali, por exemplo, do exercício físico. Então, se você tá fazendo exercício de musculação ali, o músculo, para poder crescer, ele precisa ser submetido a algum tipo de sobrecarga, de estresse. Não pode ser muito também, senão vai causar uma lesão. Mas no momento ali que ele sofre aquela sobrecarga, ele vai se desgastar aquele músculo, mas depois, no repouso, ele vai crescer e ficar mais forte. Ou seja, vamos dizer assim, ele foi submetido ali a uma provação e tendo tempo de descanso, etc e tudo. Então, ele é feito para que ele fique mais forte. Então, acho que é assim também na nossa vida. Se você for pensar em uma pessoa que corre, nos primeiros momentos ali, dos primeiros metros ali da corrida, vai vir um desconforto, vai vir uma vontade de parar, e a pessoa, para ela conseguir continuar correndo, ela precisa superar essa dor inicial, esse incômodo inicial. Então acho que muitas vezes é assim na nossa vida. Nós vamos passar por situações em que nós seremos provados, testados, mas que o fato de nós passarmos por isso, sermos fortes, claro, confiando em Deus, pedindo forças muitas vezes a Deus, mas sempre no fim das contas, a decisão é nossa. Sempre aquela decisão de continuar será nossa. E aí, para nós encerrarmos, eu trouxe aqui um texto de Ellen White, que está no Maior Discurso de Cristo, e ela diz o seguinte: as provações da vida são obreiras de Deus, para remover do nosso caráter impurezas e arestas. Penoso é o processo de cortar, desbastar, aparelhar, lustrar, polir. É molesto estar por força sobre a ação da pedra de polimento, ou seja, é ruim, né? Estar por força sobre a ação da pedra de polimento. Mas a pedra é depois apresentada pronta, a pedra polida no caso, né? Para ocupar o seu lugar no templo celestial. O mestre não efetua o trabalho assim cuidadoso e completo com material imprestável. Só as suas pedras preciosas são polidas, como colunas de um palácio. Então, esse é um texto que eu acho muito interessante, que ele mostra que nós vamos passar por situações, nós vamos passar por situações ali de provação, assim como Josué passou, o povo de Israel e tudo. E aí, no nosso caso, quando nós exercitamos essa perseverança em passar por essas dificuldades, então tudo isso aí vai fazer com que nós fiquemos cada vez mais fortes e aumenta o nosso relacionamento e a nossa confiança em Deus. Eu espero que o que foi dito nesse vídeo tenha sido útil para você. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar aí o seu like, se você quiser comentar alguma coisa também. E também compartilhar com alguma pessoa a qual você acha que esse vídeo possa ser interessante. Não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!